Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pergunta, meu nome é Paulo Paternes e eu estou aqui mais uma vez com o Dr. Walter Santos, aqui de Orlando, advogado dos brasileiros aqui de Orlando, e eu pedi para ele me explicar direito a respeito essa lei do Obama, nem sei se é lei para falar a verdade. Eu assisti, peguei meu amigo Marcelo que está em Las Vegas e nós fizemos um bate-papo no mesmo dia que teve essa discussão lá do presidente, o discurso do presidente. Mas eu falei, pô, vê se o Dr. Walter pode clarificar, e vindo de um profissional da área, eu acho que a gente tem mais crédito do que vindo de mim, que não manjo nada de leis. Para mim é tudo common sense, é tudo coisa de fazer sentido. Mas o Dr. Walter é mais profissional. Obrigado de novo por pegar teu tempo aqui e dividir um pouquinho com a gente. Então me explica, é lei, não é lei, vai funcionar, não vai funcionar, quem vai aplicar, quem não pode? Vamos lá, Paulo, eu que agradeço em primeiro lugar o convite aí, e a oportunidade de esclarecer a questão para a comunidade brasileira e para todos os interessados. Há muita informação errada aí fora. Hoje em dia com a internet ela se propaga com uma velocidade incrível e não necessariamente o que consta lá está certo. Então a primeira orientação aí que eu daria é para que as pessoas tenham muita cautela, muita calma, não adianta ter pressa e correr que não vai resolver nada. Mas vamos lá, não é uma lei só pode ser editada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, o Barack Obama. Ele está estabelecendo prioridades no processo de deportação. Então ele pegou certos nichos da sociedade americana de ilegais no país e está dizendo, eu não vou deportar essas pessoas se elas preencherem determinados requisitos. Ou seja, ele está alocando os recursos para o processo de deportação para outra parcela de ilegais. Então, ao impedir a deportação dessas pessoas, que depois nós vamos falar quais são, ele está também automaticamente dando uma autorização de trabalho, apenas isso. Ninguém vai receber green card, ninguém vai receber cidadania, trata-se apenas de parar a deportação de quem está ilegal aqui, preenchidas determinadas condições, e, ao parar a deportação, dar a essas pessoas 3 anos de autorização de trabalho. Tá. Isso eu entendi mais ou menos isso também. Agora, o que eu não entendi, que a maioria do pessoal que segue o canal Perguntas, acho que a maioria do pessoal na internet não entendeu, ou não tem certeza de quem que pode aplicar. Por exemplo, eu imaginei que se você saiu correndo e veio pelo México, você não podia aplicar. Eu estou enganado. Você está enganado. Porque, inclusive, eu até falei isso no meu vídeo. Então, por isso que às vezes eu falo uma coisa, eu não sou advogado, por isso que eu estou aqui hoje, estou na fonte. Me explica quem pode e quem não pode. Vamos lá. Dentre as medidas anunciadas que foram, na verdade, diretrizes, ainda não tem a regulamentação dessas medidas, e esse é outro aspecto que a gente vai comentar, 2 são os que chamam mais atenção. O primeiro deles é a ampliação dos menores de idade. Existia um limite na idade máxima dos menores, das pessoas que vieram para os Estados Unidos menores de idade. Hoje não existe esse limite. Então, para essas chamados Dreamers, os requisitos são os seguintes. Eu até anotei aqui para facilitar. Em primeiro lugar, pessoas que nasceram antes de 15 de junho de 1981. Segundo, vieram para os Estados Unidos com menos de 16 anos de idade. Então, você tem que ter entrado nos Estados Unidos com menos de 16 anos de idade. Mora nos Estados Unidos continuamente desde 1º de janeiro de 2010 até a data de hoje. Então, peraí, pô. Então, se eu cheguei... Então, essa galera que está vindo aqui este ano, ou vai vir no começo do ano que vem, eles não se encaixam nisso. Não se encaixam nisso. Eles têm que ter chegado nos Estados Unidos antes de 1º de janeiro de 2010 e têm que ter permanecido aqui até hoje. Haverá exceções para pessoas que se ausentaram temporariamente do país. Não estão determinadas. Se seguirem as regras anteriores, quem se ausentou por menos de 90 dias e voltou, poderia se encaixar, mas tem que esperar a regulamentação. Então, deixa eu cortar, desculpa que eu corto. Sem problema, faz parte. Isso daí que você está lendo que estava até discussão na minha casa com a minha esposa, and or. Tipo, esse que você está lendo, e ou? E, tem que preencher todos esses requisitos. Tá. Mais um que está levantando dúvidas, nós vamos esclarecer. As pessoas têm que estar ilegais, fora de status legal nos Estados Unidos, no dia 20 de novembro de 2014.
Se você está aqui de turista, se você está aqui de estudante, se você está aqui com visto L1 ou qualquer outro tipo de visto de trabalho, se você está legal no país, você não é beneficiado por essa medida. Tá? Esses menores têm que ter feito escola, têm que ter se graduado no high school americano, ou ainda estão na escola e ainda estão aguardando a graduação. Ou se não tiveram essa oportunidade, podem se inscrever num curso chamado GED, que é para maiores de idade. Tá? E eles não podem ter sido condenados por crimes aqui nos Estados Unidos. Tem algumas exceções, mas aí eu prefiro discutir caso a caso para não criar uma falsa impressão do público em geral. Certo. Então são as pessoas que podem, é que você falou. São as pessoas que podem. Agora você falou jovens antes de 81. 81. Nascidos antes de 15 de junho de 81. Não que estejam aqui. Tá vendo? Eu me confundo com tudo isso. Veja só, essa é a melhor análise. Primeiro, você nasceu antes ou depois de junho de 81? Se você nasceu antes de 15 de junho de 81, você preencheu o primeiro requisito. Segundo requisito, veio para os Estados Unidos com menos de 16 anos de idade. Então, no dia que você entrou nos Estados Unidos, quantos anos você tinha? 16 ou mais ou menos que 16? Se você tinha menos que 16, você preenche o segundo requisito. Vamos avançando. Terceiro, morar continuamente nos Estados Unidos desde 1º de janeiro de 2010. Se você veio depois de 1º de janeiro de 2010, esqueça, você não qualifica. Estavam ilegais em 20 de novembro de 2014, a data em que o presidente anunciou as medidas. Se você estava ilegal nessa data, você preenche esse requisito. Se você estava legal, você não preenche esse requisito. Fez escola nos Estados Unidos, high school, tá no GED, né, no GED, e não foi condenado por nenhum crime. Esses são os requisitos. Então não é para muitas pessoas. É para muitas pessoas, mas não é tão amplo quanto se parece. Há pessoas que estão nos contactando que estão no Brasil, por exemplo. Eu estou no Brasil, mas eu preencho os outros requisitos porque eu já morei aí. Não. Se você está no Brasil, você não estava aqui, você não está morando aqui. Esqueça, você não qualifica. E no caso, que é uma pergunta que eu recebo bastante, o filho qualifica, mas o pai não? O fato do filho qualificar não atribui nenhum benefício ao pai. Então eu tenho casos já identificados de famílias onde o pai e a mãe não receberão nenhum benefício, mas os filhos sim, porque preencheram esses requisitos que eu mencionei. Agora, há um benefício para pais e mães. Quais pais e mães? Pais e mães de cidadãos americanos e de filhos que tenham green card. Então, se você é pai ou mãe e seu filho é americano ou seu filho tem green card, agora nós vamos falar dos outros requisitos. Veja só. Então, para um pouquinho, deixa eu cortar de novo. Pera aí que eu corto. Que você vai falando, eu vou pensando. Mesmo se o meu filho nasceu mês passado? Sim, se você preencher todos os requisitos. Todos os requisitos. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro requisito. Você tem que ter um filho ou filha que seja americano ou residente permanente, ou seja, que tenha green card, nascido até 20 de novembro de 2014, até a data que o presidente anunciou. Se o seu filho americano nasceu dia 21 de novembro de 2014, você está fora. Tá, mas se nasceu antes, eu já tenho bastante inscritos que vai ajudar. Se nasceu antes de 20 de novembro, ou até o dia 20 de novembro, preenche o primeiro requisito. Segundo requisito, você que é pai e mãe desse menor de idade tem que morar nos Estados Unidos desde 1º de janeiro de 2010 até a presente data. Certo. Tá? Ou seja, 4 anos. Se você, quase 5 na verdade, se você entrou nos Estados Unidos depois de 1º de janeiro de 2010, você está fora. Mesmo que já teve o filho depois. Mesmo que já teve. Lembra do E ou E. Tudo que tá falando é E. Primeiro tem que ter o filho, tá? Tem que ter nascido até 20 de novembro. Segundo, tem que ter quase 5 anos. 1º de janeiro de 2010, tem que estar nos Estados Unidos. Ok. Terceiro, estava fisicamente nos Estados Unidos em 20 de novembro de 2014, data que o presidente anunciou as medidas. Então você que é pai e mãe tem que estar nos Estados Unidos, vai ter que provar que estava nos Estados Unidos dia 20 de novembro de 2014. Estava ilegal no dia 20 de novembro de 2014. De novo, se você estava legal, se você tinha visto de estudante, visto de trabalho, se estava a passeio, não entra. Então deixa isso, eu até falar, perguntar uma coisa para você. Se eu estiver aqui com visto de turista, e se eu estiver dentro dos 6 meses
em 94, nem sei se existe mais. Existe. Dentro de 6 meses eu tô legal, então. Sim. Se o seu I-94 está válido, você está legal. Tá legal. É ele que determina o teu status de permanência nos Estados Unidos, aqui no país. E o quinto requisito também é idêntico ao anterior, de não ter nenhuma condenação criminal ou nenhum problema criminal. Então veja, são 5 requisitos que o pai ou mãe tem que preencher. Eu vou repetir rapidamente. Peraí. Pai ou mãe? Sim. E se só um preenche? Não importa. Os processos são individuais, veja. Tá. Esse tipo de medida, boa pergunta, o fato de um receber não transfere para outra pessoa. Eu tenho que olhar para essa pessoa, seja ele pai ou mãe, e olhar para outra pessoa, pai ou mãe, não importa. O requisito é, primeiro, tem que ter um filho americano ou residente permanente. Mas eu nunca casei com a mulher. Não importa, você tem que ter filho. É teu filho? Ok. Você tem um filho americano, primeiro requisito preenchido. Segundo, mora nos Estados Unidos desde 1º de janeiro de 2010. Ok, você mora? Mora. Mas minha mulher chegou depois. Bom, então a mulher tá fora. Você tá dentro. Legal. Terceiro, estava fisicamente nos Estados Unidos em 20 de novembro de 2014. Estava. Ok, preencheu. Quarto, estava ilegal em 20 de novembro de 2014. O meu marido tem visto L1, mas eu não tenho L2, eu fiquei ilegal. Tudo bem, é uma situação que pode ser que ocorra. Vai ter que analisar caso a caso. Então veja, o que beneficia uma pessoa pode não beneficiar outra. A gente tem que examinar individualmente os casos. E o outro requisito é não ter condenação criminal ou problema criminal aqui nos Estados Unidos. Certo. Legal. Vamos falar assim, tudo que você falou. E o legal é que vocês podem parar, volta, ouve de novo, não precisa de novo fazer a mesma pergunta 400 vezes. Tá, eu olhei, passei todos os requisitos e me encaixei. E aí, eu vou ficar legal. O que eu faço agora? Quem que eu procuro? Ótimo, boa pergunta também. Agora você tem que ter calma e esperar. Esperar o quê? Esperar a regulamentação dessas diretrizes apontadas pelo presidente. Ainda não tem formulário que vai ser feito o pedido, ainda não tem valor da taxa que terá que ser paga, não tem nada disso, então tem que aguardar essa implementação. No caso de pai e mãe de cidadãos americanos, a perspectiva é que isso ocorra até maio do ano que vem, de 2015. Que comece. 6 meses do anúncio da medida. A medida foi anunciada 20 de novembro de 2014, a expectativa é final de maio de 2015. Quanto aos menores de idade, os Dreamers, a expectativa é antes, é de 90 dias, é fevereiro de 2015. Por quê? Porque a medida já existe. Ela já é válida para quem tinha entrado aqui antes de 2007, 15 de junho de 2007. Ela foi eliminado o limite de idade máxima para aplicação. Então, e como foi anunciada a nova medida, foi ampliado também esse período. Então, eu tenho pessoas que hoje se enquadram e que em 2012, quando foi anunciada a primeira vez, não se enquadrariam. Mas enfim, vamos nos ater aos requisitos de hoje. Você preenchendo esses requisitos que eu mencionei, dá para... Agora, quais são os documentos que eu já tenho que começar a buscar? Se eu não tenho... O melhor conselho que eu posso dar hoje para vocês, eu vou repetir, boa pergunta também do Paulo. Não pague nada a ninguém, não dê dinheiro para ninguém e não dê seus documentos para ninguém ainda. Não existe nada para ser feito, não existe aplicação ainda para ser feita. Presta atenção nisso. Não acredite no que você quer ouvir. Eu adoraria poder atender o maior número de pessoas, poder legalizar, entre aspas, a maior quantidade de pessoas, mas somente aquelas que realmente qualificam pela diretriz do presidente é que poderão aplicar. Então, junte documentos que provem que esses requisitos legais, que provem que você entrou aqui antes de 1º de janeiro de 2010, que você viveu em 2011, 12, 13, 14, até hoje, que você estava aqui nos Estados Unidos em 20 de novembro de 2014. Então, atenha-se a isso nesse momento. Quem que você deve procurar? Procure sempre uma pessoa especializada, qualificada. Fuja de notário, fuja de contadores que não são aptos a isso, são aptos a outras tarefas. Fuja de consultores. Não, desconfie. Exija que o profissional que está te atendendo apresente prova de que ele é um advogado licenciado. Não confie em outras pessoas. A matéria é muito técnica. Simplesmente pegar seus documentos e mandar não é a solução. Cada caso é diferente um do outro. Então a gente tem que examinar a documentação individualmente. Então vou fazer uma pergunta para você. Que eu tô aqui, ele não tá me pagando e eu não tô pagando ele. É tipo assim, eu tô falando... Se eu tô em outro estado e eu quero usar você, eu posso? A lei é federal. A lei que eu digo é a lei de imigração. A lei processual de imigração é federal. A diretriz do presidente é federal.
Então, eu tenho clientes no país inteiro praticamente, e nos casos permissíveis, até fora do país, eu tenho clientela estabelecida. Então, isso aí, qualquer profissional licenciado para advogar pode fazer isso. Pode fazer, dependendo do estado que ele está. Independente do estado. Então, eu vou fazer outra pergunta. É porque, tipo assim, o meu santo bateu com o teu, então... Tipo, tem que ser um cara... Eu vou falar uma coisa que nem falei pra ele. Foi uma pessoa veio aqui, ele nem sabe, nem interessa o nome, e voltou e falou pra mim. Eu falei, e aí, como foi? Porque todo mundo que eu entrevisto, principalmente quando é coisa de trabalho, assim, até mesmo a coisa. Tanto é que eu não entrevistei muita gente. Eu entrevistei a Faedra, corretora, e o Dr. Walter Santos. Aí eu perguntei, como foi? Duas pessoas não ficaram felizes porque ele não fez o jeitinho brasileiro. Aí eu falei assim, putz, você tem ainda cara de pau de me falar isso pra mim? Então tu não faz jeitinho brasileiro aqui. Não dá jeitinho. De maneira nenhuma. Aqui nós vivemos nos Estados Unidos, acho que o motivo que traz as pessoas para cá, existe um núcleo comum, as pessoas estão cansadas não só da violência, mas da corrupção, das coisas não funcionarem. Aí você chega aqui nos Estados Unidos e vê que tudo funciona, as ruas têm boa qualidade, o atendimento público é superior ao brasileiro, você tem suporte de cliente, atendimento ao cliente quando você necessita. Para que nós vamos distorcer esse sistema que funciona com a nossa cultura brasileira? Largue isso no Brasil, traga para cá o que a gente tem de bom, traga para cá cultura rica, jogue fora tudo que não presta do Brasil, não funciona aqui, só vai te prejudicar e você nunca vai ser perdoado por isso. Tá vendo, galera? Não é que eu tô endossando que fala os trabalhos, porque ele nunca fez um trabalho pra mim, mas eu acho que eu tenho a mesma linha de pensamento e por isso que eu tô aqui também todo esse tempo, tranquilo e tendo sucesso. Então eu acho que é isso, eu acho que não tenho mais nenhuma pergunta a respeito disso. Se a pessoa quiser entrar em contato com você para estar na fila, como vai funcionar? Você vai ter que ir na corte ou vai ser tudo papel? Tipo, eles mandam papel para você preenchido e você manda para a corte. Como você sabe? Tem uma ideia, mais ou menos? Sim, a princípio vai ser por aplicação, será feita uma aplicação de cada pessoa, a aplicação é individual, ela não vai beneficiar outras pessoas, pelo menos no passado sempre foi assim, e duvido que as novas instruções prevejam de forma diferente. E com documentação dando sustentação aos requisitos que eu mencionei. Nós vamos ter que juntar a documentação que prove todos esses requisitos. Submeter o pedido e normalmente ele é julgado com base nos autos, com base no processo. Esse aqui é um processo, então eles julgam com base no que tem no processo. Se houver necessidade, eles pedem mais provas e, em alguns casos, até uma entrevista individual para ter certeza de que as informações prestadas são isso que até que eu ia perguntar, por exemplo, se eu quero usar você, mas eu tô lá embaixo no sul da Flórida, ou tô na Carolina do Norte, no sul de Nova York, eu quero usar você. Você acha que só mandando os papéis vai ser o suficiente, os documentos necessários? Ou será que eu vou ter que ir em pessoa? A aplicação vai ter que ser assinada, não só por mim, mas o cliente assina, nós assinamos em conjunto, eu e meu cliente. Nos casos em que o cliente não pode vir pessoalmente, eu mando por e-mail a página de assinatura, ele imprime, assina e me devolve por e-mail. O escritório é aberto, o único requisito que eu faço é agendamento de horário. Nós não temos como atender pessoas que apareçam sem horário marcado. Óbvio, até por respeito àqueles que estão aqui com horário marcado. Mas fica a critério do cliente, é bem-vindo quando quiser vir e conversar com a gente, ou se preferir fazer o processo à distância, não há problema nenhum. Legal. Então vamos fazer o seguinte, então. Assim que sair alguma coisa nova, ou você entra em contato comigo, que você sabe da lei ou não, entra em contato comigo e a gente faz um outro vídeo falando começou. Ou pelo menos que eu tiver a data. Combinado, eu acho importante porque a regulamentação vai trazer o esclarecimento para alguns casos, a história de quem se ausentou por algum período no país, ou um membro da família que qualifique e outro não, enfim, tem nuances que vão aparecer, a possibilidade de viajar depois de receber essa autorização de trabalho. Será que vai ter? Para os menores existe hoje, foi estabelecida depois, mas primeiro tem que conseguir a ação diferida, né, o deferred action, para depois pedir a autorização de viagem. Pessoalmente eu não sou muito fã, não recomendo porque eu acho que ela pode trazer problemas mais graves. Mas enfim, eu tenho que analisar cada caso à medida que vai acontecer. De novo, muita calma, não existe nada, nenhuma aplicação ainda, é apenas uma diretriz. Há um plano de implementação, há também os que são contrários a essa implementação e já está surgindo problema com relação a isso. Mas não acreditem naquilo que vocês querem ouvir, naquilo que as pessoas falam aí fora. Existem profissionais excelentes, pessoas muito qualificadas, sigam esses profissionais.
Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos terminar essa entrevista por aqui. Assim que nós soubermos a data de onde vai começar a poder mandar, nós vamos fazer um outro vídeo. Combinado? Combinado. E daí nós vamos ter coisas concretas. Vamos ter documentos. Bom, a lei saiu e agora é assim, assado. Daí fica até mais fácil. Com certeza. Então, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Por que você quer se inscrever? Porque assim que o Dr. Walter souber, ele vai me mandar um e-mail, eu vou vir aqui e nós vamos deixar você sabendo de tudo certinho. E se tiver alguma dúvida, eu vou colocar o contato aqui no final desse vídeo, telefone, e-mail, endereço do Escritório Santos. E esses requisitos que eu mencionei para você, Paulo, estão todos eles listados ou postados no meu Facebook do escritório. Qual que é o Facebook? É Walter Santos o nome. Walter Santos no Facebook. Pode procurar que tá lá, tem uma foto minha, vocês vão reconhecer, de terno e gravata, foto para Facebook. Mas estão lá os requisitos, esse mesmo papel que eu imprimi, eu elaborei ele, eu dei mais informações, eu prefiro que o público esteja bem orientado do que faça a coisa errada. Não há problema, não há vínculo nenhum de contratação, não é esse o objetivo. Façam a coisa certa. Certo, melhor. Eu não vou começar outro assunto, mas depois de 3 anos, será que vai ter renovação? Ou é outro departamento? As coisas aqui acontecem numa velocidade impressionante. 3 anos é um período até muito longo em termos de Estados Unidos, do que pode acontecer. Nós vamos ter uma eleição presidencial daqui a 2 e Ninguém sabe o que... ninguém sabe o que vai acontecer. Além disso, tem uma nova eleição daqui também a 2 anos para membros do Congresso. Então isso pode alterar o panorama. Nós vamos ter que analisar na época que isso ocorrer. Galera, se você ouviu alguma coisa diferente, é especulação. Muita gente faz, como eu especulo, dou opinião. Mas como o Dr. Walter falou, vai atrás de um profissional que sabe o que está falando e que tem o credencial dele como reputação, não vai falar besteira. Valeu? Um beijo, obrigado pelo carinho de vocês, por assistir. Se inscrevam no canal para não perder o próximo vídeo e dá uma olhadinha no Facebook do Dr. Walter Santos. Eu coloco aqui no final desse vídeo, eu coloco tudo para vocês, para ficar bem fácil. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muitíssimo obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Obrigado à audiência aí que tem respondido pra gente. E estamos à disposição. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.